Graça e paz, amados irmãos, bom dia, em nome do Senhor Jesus, aquele que te ama e morreu pelos seus pecados, ressuscitou para purificar você, justificar você, entronizar você. Eu declaro que você vive a vida do trono de Deus, uma vida de domínio, uma vida de paz, de alegria. Sua casa é um lugar farto da bondade do Pai, e você desfruta da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, e você é destinado a reinar em vida pela bondade do Senhor, pela justiça em Cristo Jesus, e os seus filhos são guardados, protegidos, livres deste mundo, livres do mal, que eles são como rebentos da oliveira, são ungidos, protegidos pelo Senhor. A palavra de Deus declara a bênção que onde você colocar as mãos, prosperará. Eu declaro um tempo de prosperidade, ciclos novos de fartura, de abundância, de grande abundância sobre você, que o Senhor te reveste de alegria, de paz, que você desfruta do reino do Espírito em plenitude, da justiça que há nele, de toda paz, de toda bondade e de toda alegria, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que você, nesses dias, é fortificado na graça, que você cria raízes, que os seus frutos são frutos que manifestam o favor de Deus, e esse favor de Deus vai atrair centenas de pessoas através de você para a salvação do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia, amados. Bom dia, Max. Bom dia, Silvia. Bom dia, Moraes. Bom dia, Kedma. Tudo bem? Bom dia, Alex. Bom dia, Fernanda. Samara, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, amados irmãos. Aleluia. Que bênção hoje, sexta-feira. Amém. Louvado seja o Senhor. Rosa, Valéria, Fran, Duarte. Bom dia, Luciano, Berti. Louvado seja Deus. Amém por este dia. Aleluia. Hoje eu viajo para Mato Grosso do Sul. Vou estar ministrando lá numa conferência. Amém. Na igreja lá, pastor Josi. Louvado seja Deus. Amém. Paz, pastor Samuel. Amém. Que bom. Paz, André, Silvia Parente. Amém. Adriana Gambino. Paz, bom dia, Viviane. Bom dia, Grazi. Bom dia. Louvado seja Deus. Pati. Glórias a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu declaro sobre você favor do Pai. Amém. Que o espírito de sabedoria e revelação venha ao seu coração. Graça e paz, Sérgio, Sueli, amados. A minha voz ainda às vezes dá uma falhadinha, mas já estou pleno em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Hoje eu falando ainda sobre a justificação, porque a palavra de Deus diz que a justificação nos leva a reinar em vida. Amém? Então, a justificação pela fé. Aleluia. A Bíblia diz em João 1,17, graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, quando Cristo Jesus veio, graça e verdade vieram. Amém? Graça e verdade estão em Cristo Jesus. Não é algo externo, algo exterior, não é um ensino, mas é uma pessoa. Em João 10,10, Jesus também falando sobre a sua vinda, ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham esta vida em abundância. Então, se o Senhor veio e graça e verdade vieram com ele, e ele veio para nos dar vida e vida em abundância, se você correlacionar as duas intenções do Senhor ao vir, nos buscar, a vir nos salvar, ele veio nos dar vida. Amém? Vida. E a vida em abundância está na graça e na verdade. Amém? Ninguém poderá viver uma vida de plenitude, de satisfação, uma vida abundante. O cristianismo não é um código de ética, não é ou não são regras estabelecidas por Deus para que você deve cumpri-las. Sim, não posso, faço, desfaço. Você não deve julgar pelo entendimento do bem e do mal, segundo a razão do homem, segundo a percepção natural das coisas, mas é vida, vida. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim,
Havia duas árvores, dois caminhos, duas escolhas: carne ou espírito, carne ou vida. É dependência de Deus, vida, ou dependência de você mesmo. Então, você tem que entender que cristianismo é vida, é Cristo vivendo em nós, através de nós, amém? Tudo posso nele que me fortalece, tudo posso nele que me fortalece. Aleluia. Então, o Senhor vive em nós. Que grande mistério revelado para nós, Cristo em nós, a esperança de toda a glória. Que poder, que maravilha, né? O homem não podia obedecer a Deus, o homem não tinha condições, não tinha nenhuma habilidade, nenhuma capacidade de obedecer à lei de Deus. Então Deus vem morar no homem, o Deus que cumpriu toda a lei, ele vem habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós, ele está em nós. Nós temos uma pessoa, Deus vivendo em nós, Cristo, seu Espírito, e esse Espírito que está em nós é graça e verdade, vida abundante. Amém? Então nós podemos viver uma vida abundante, uma vida abundante. Vida abundante é vida que se esparrama. Um copo de água está totalmente cheio quando ele transborda. Isso é abundância, amém? Então a vida do Senhor deve transbordar da nossa vida. Nós podemos viver alegres, nós podemos viver cheios de paz, nós podemos viver a santidade do Senhor, podemos viver a bem-aventurança do Senhor, porque é uma vida que transborda em nós. E o Senhor Jesus é a vida abundante. Amém? Todo tesouro de conhecimento e sabedoria dos céus estão em Cristo Jesus. Aleluia. Deus veio te dar uma vida abundante. Essa vida que se esparrama, nessa vida que transborda, é uma vida para abençoar os seus relacionamentos, traz prosperidade para a sua vida, traz cura para o seu corpo. Aleluia. Nós fomos curados. Em Cristo Jesus, nós somos curados. É uma vida de poder, é uma vida de amor, é uma vida de uma mente sã, é uma vida de sabedoria, é uma vida de alegria. Aleluia. É a vida de Cristo Jesus. Vida abundante o Senhor veio nos dar. Amém? Você tem que crer, confessar e desfrutar dessas realidades até que elas se tornem fatos na sua vida. Em nome de Jesus, não aceite tudo que vem do diabo, nenhuma obra maligna, nenhum mal, nenhuma destruição, nada ruim. Tudo que é bom vem de Deus, tudo que é mal vem do diabo, e você deve se levantar contra isso, você deve confessar a sua fé, resistir ao diabo e ele vai fugir, segundo as Escrituras, amém? Bem, a justificação também é para a vida, porque graça e verdade vieram em Cristo Jesus e ele veio nos dar vida em abundância. Paulo diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, Adão pecou, uma única ofensa, trouxe juízo sobre toda a humanidade e condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, a justificação da vida. Você não desfrutará de vida abundante se não compreender, declarar e viver a justificação pela fé. Amém? Você tem que declarar constantemente: Cristo é a minha justiça. Eu sou justo, aceito diante do Pai, porque Cristo é a minha justiça. Aleluia. Ele se tornou a minha justiça. E por isso você pode desfrutar da vida de Cristo Jesus como justiça, como sabedoria, como santificação, como redenção. Aleluia. Todos os aspectos da obra redentora do Senhor estão na vida de Cristo Jesus. Fantástico, né, o plano de Deus, que sabedoria maravilhosa, que tremendo, né, é esse plano de redenção de Deus. Paulo diz: ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente de Deus? Quem pôde dizer a ele o que, como e por que fazer todas as coisas? Ele é Deus, amém? E ele nos salvou. Ele não nos deixou numa situação neutra, soltos, órfãos nesse mundo. Ele veio morar em nós pelo Espírito Santo. Que facinho. E por toda a eternidade será assim. Não tem como você ser destruído.
Não tem como, não tem como. Deus habita em você. Maior é aquele que habita em você do que qualquer circunstância nesse mundo. E nós declaramos esta verdade pela fé, constantemente. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Tenho paz com Deus. Eu sou destinado a reinar em vida. E eu reino pela vida de Cristo Jesus. Aleluia. Eu reino através de Cristo Jesus. Essa vida. Deixa a vida de Jesus se manifestar. Amém? Deixa a vida de Jesus se manifestar. Ela está em você. Não permita que a alma, que os sentimentos governem a sua vida. Não permita que o diabo determine os seus pensamentos, mas declare a vida que está em você. A justificação da vida. Amém? Aleluia. A justificação, como eu disse para você, ela é a base, o trono para que a graça, o favor imerecido se manifeste e reine na sua vida. A palavra de Deus diz, né, que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Veja, a força do pecado é a lei. Quanto mais você proíbe, mais força você dá. Quanto mais restrição para a carne, mais força vem o pecado e se manifesta. E a Bíblia continua dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o aguilhão, a força do pecado é a lei. Bem, Jesus veio dar vida e não lei. Jesus veio cumprir a lei e te dar vida. Ele morreu, ele foi separado do Pai para que você nunca mais seja separado do Pai. Ele se fez maldição na cruz para que você se tornasse a bênção, aleluia, de Deus nessa terra. Isso significa, então, que a vida que vivemos é a vida de Cristo Jesus. É uma vida substitutiva na cruz, representativa, e é uma vida inclusiva. É uma vida manifesta. É uma vida unida. Amém? Então eu preciso aprender a liberar a vida do Espírito que há em mim. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito da vida. E quando eu me submeto a todo tipo de lei, então eu dou força ao pecado. Pecado que habita na carne, a lei, né, contrária, que habita em nossa carne, o pecado que quer constantemente se manifestar em toda sorte de obras da carne, ira, discórdia, brigas, confusões, ciúmes, adultérios, toda sorte de pecados sexuais, pensamentos impuros, inveja e todos os sentimentos errados e similares a esses, essas obras da carne são despertadas pela força da lei. Então, quando eu decido viver Jesus, graça e verdade, quando eu vivo Cristo crendo, porque a única coisa que eu preciso fazer para receber a vida abundante de Cristo é crer. Eu não tenho obras para serem feitas. Eu não tenho que me aperfeiçoar para poder desfrutar disso. Eu não tenho que me santificar, apesar que a santificação é um processo importante para desfrutar disso. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Amém? Eu creio declarando, porque a fé é o que eu creio e declaro. Eu tenho que crer e confessar com a minha boca. Chegaram para Jesus e perguntaram, que obras nós devemos fazer para realizar a vontade de Deus? E Jesus responde, a obra de Deus. Eles perguntam no plural, que obras precisamos fazer? Porque nós sempre pensamos que precisamos fazer muitas coisas para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos fazer muitas coisas para realizar a vontade de Deus. Mas Jesus responde no singular dizendo, a obra de Deus é esta. Ou seja, uma obra que se reflete em todas as obras. A obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Então a obra de Deus é crer em Cristo Jesus. Amém? A vida eterna, Jesus também fala em João 17, a vida eterna é que te conheçam a ti, ó Deus, e aquele a quem tu enviaste. Então, a vida eterna é conhecer Jesus, porque quem conhece Jesus conhece o Pai. Nele habita a plenitude da divindade. Quem conhece Jesus conhece o Espírito Santo. Aleluia, amém? Ele é o caminho, ele é a vida. Assim, então, quando eu desfruto da justificação, ela dá vida, amém? Ela dá vida. Essa é uma faceta
é um braço, é uma vertente extremamente importante da verdade e da justificação. Desfrutar da vida abundante. Você tem paz com Deus, aleluia. Amém? Bem, na lei, número 5, a Bíblia mostra 3 aspectos da morte. A morte, Jesus veio da vida e o diabo veio da morte. Amém? Então você tem que rejeitar tudo que é morte na vida. Morte, morte. Tudo que pode impedir a vida de Jesus de se manifestar através de você, morte. Toda barreira, toda cegueira, toda muralha, morte. Você precisa discernir o que é morte. O mundo todo jaz no maligno. O mundo todo pertence ao maligno. A seguinte ilustração, ela elucida para nós o que é a nossa vida nesse mundo. Nós somos como um barco no mar, ok? Tudo ao nosso derredor é mar. Tudo, tudo. Você está sobre o mar. Se você deixar o mar entrar no barco, então o barco vai perder o sentido de salvação e você vai se tornar como o mar, imerso no mar. O mar é o mundo e todo o sistema do mundo é corrupto. Ele está nas trevas. Amém? Mas o barco é reino de Deus, é a sua vida onde a vontade do Senhor é feita. E você vive. A despeito da morte ao seu redor, você tem vida. Esse barco está vivendo nas águas da morte deste mar que é o mundo. Assim, você precisa discernir o que é morte. Amém? A morte, então, se infiltra em toda a política, sociedade, educação, estilo de vida mundano. Tudo que há no mundo é morte. A morte pode ser traduzida em relacionamentos, em vestimenta, em maneira, né, de se lidar com o dinheiro. A morte que está no mundo. Todo o sistema do mundo tem um governo. É o governo do diabo. O Deus desse século, diz a Bíblia. Então, o sistema do mundo é um sistema maligno. Assim, pois, você deve viver o reino de Deus, invocá-lo, transformando a sua mente, pensando como Deus pensa, segundo as Escrituras nos ensinam. Amém? Então, discernir a morte. Em número 5, a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés, ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso. Então, a lepra é um sinal visível do pecado, deveria ser afastada de Israel, porque ela carrega em si morte. Todo que padece fluxo, então qualquer fluxo que sai do homem ou da mulher, isso também era impuro e não podia estar em contato com os outros, para que não fossem contaminados pela morte. E todo imundo por ter tocado em algum morto. Se alguém tocasse em algum cadáver, também se tornaria imundo e deveria ser lançado fora do acampamento de Israel, porque senão contaminaria os demais. Então aqui há uma disputa entre a vida e a morte. E é interessante que a morte na lei, quando você está sujeito à lei, você vê que a morte sempre vence. A morte vence. Por isso que a morte tem que ser expulsa. Porque se houver morte junto com a vida, a morte vence. E aí a pessoa que tinha vida se tornava impura, contaminada. Então a morte contamina a vida, vence a vida, por assim dizer. Mas quando Cristo Jesus, graça e verdade, vida abundante, vieram em Cristo Jesus, ele é o autor da vida. Então, Jesus sempre vence a morte, sempre. A morte nunca tocou em Cristo Jesus. Viver cristianismo é viver vida, é viver um relacionamento com Deus vivo, a pessoa do Espírito Santo, a comunhão presente com Ele, com Deus Pai, com Cristo Jesus. Isso é cristianismo, é vida. Não pode ser regra, mas um desfrute de relacionamento. Se você tenta obedecer à regra, você cai para a lei. É a lei que determina o sim e o não, o pode e não pode. Mas a graça vem em vida abundante. É o que agrada a vida e o que desagrada a vida. É isso que conta hoje, o que agrada a vida e o que desagrada a vida. Se o que você faz desagrada a vida de Cristo Jesus, está errado, é morte. Se o que você pratica desagrada o coração de Deus, que é vida, está errado, é árvore da morte. Você tem que viver de maneira inteiramente agradável a Deus.
é agradar a vida. Você que é casado sabe disso. O seu relacionamento só pode ser edificado em vida, em companheirismo, em realidade, em amizade, quando você vive para agradar, sim, o próximo. Você vive de maneira a honrar esse relacionamento e o amor te leva a agradar. Você agrada por amor e não por obrigação. Se você tenta agradar por obrigação, você nunca viu a pessoa, você não tem amor. Essas pessoas que vivem presas no pecado, né, na bebida, no sexo, nas drogas, e ora aparecem, né, no culto dos santos, ora não, vive essa vida oscilante, provavelmente ele nunca viu Deus. Essa pessoa precisava considerar nascer de novo. Nascer de novo, mas eu já fui batizado nas águas, mas batismo nas águas não salva. O que salva é vida abundante de Jesus em você. Ora, se a vida abundante de Jesus em você, que vence toda a morte, como é possível você viver nessa morte? Não tem como, é água com óleo, não se misturam, compreende que não se misturam? Então o cristianismo não é uma religião de regras, de faz e não faz, é vida, eu manifesto uma vida nova em mim, eu fui recriado, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, eu sou uma nova vida em Cristo Jesus. Bem, e você vê isso de maneira linda, como Jesus venceu os 3 aspectos mencionados nesse texto de Números, ele venceu, porque ele é o autor da vida. Então a lepra, como pecado visível, né, manifestado, como maldição, ela é passiva, é o que chamamos até de pecado de omissão. É saber que deve fazer o bem e não consegue fazê-lo, é um pecado. E a Bíblia diz em Mateus 8 que Jesus encontrou um leproso e tocou no leproso, e o leproso foi curado. Veja que a vida tocou na morte e a vida prevaleceu. Aí a Bíblia fala sobre aquele que tinha fluxo, né, que é um pecado ativo, alguma coisa que sai, né, é o pecado por comissão, como nós chamamos, né, na teologia chama, o pecado por comissão. Você pratica o pecado, mas quando Jesus deixa aquele leproso, ele desce e ele está caminhando e uma mulher com um fluxo de sangue imunda, 12 anos com essa imundícia de fluxo, vem e toca na orla das vestes de Jesus e instantaneamente ela é curada. Então a vida prevalecendo a morte, simbolizada aqui pelo fluxo. E depois Jesus ali, né, ouvindo essa mulher, o testemunho dela, chega um homem chamado Jairo, porque a filha de Jairo havia morrido. E Jesus então sai desse contexto e entra na casa de Jairo, aí Jesus toca na menina e a menina ressuscita, ou seja, o cadáver, a terceira manifestação da morte, a morte, né, por tocar no morto, Jesus então liberta aquela menina da morte. Esse é o pecado por associação. A Bíblia nos ensina que nós podemos ter pecados que não cometemos, não são pecados de omissão, mas são pecados de associação. A cumplicidade. A Bíblia diz que ser cúmplice das obras das trevas é pecado. Então você não pode ser cúmplice de obras das trevas. Você não pode participar do pecado de outro. Você tem que expor as obras das trevas pela luz, porque senão você pode ser culpado pelo sangue. Suas mãos podem estar sujas, ok? Pode impedir a vida. Sangue é vida. Paulo falou aos Efésios, por isso que eu estou usando essa expressão, eu estou limpo do sangue de vocês, porque não vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então nós temos que anunciar o conselho de Deus, senão nós somos cúmplices do pecado e das obras das trevas. Bem, mas o que eu quero mostrar para você é que Jesus venceu os 3 aspectos da morte, né? Repetindo, então o leproso que deveria sair do arraial, Jesus vence. O fluxo nessa mulher, Jesus vence. E a morte, né, por cadáver dessa menina, filha de Jairo, Jesus vence. Porque ele é o autor da vida. Onde Jesus chega, a vida chega. Há uma passagem na Bíblia que diz que Jesus vinha com seus discípulos entrando na cidade de Naim e vinha um cortejo fúnebre de uma mulher viúva que perdera o seu filho. E aí há um encontro entre o autor da vida e a morte. Quando há esse encontro, o menino ressuscita. Aleluia! Que coisa linda, amém?
A morte não pode vencer Jesus, porque ele já venceu a morte. Ele tomou as chaves do inferno e da morte. Jesus é o Senhor sobre a morte, o único, o último inimigo, o maior inimigo hoje nosso não é em si o pecado. Entenda, é a morte, porque Jesus veio te dar vida abundante, vida abundante. E o diabo veio roubar o quê? A vida abundante. Então, quando uma área na sua vida, financeira, relacionamentos, casamento, paternidade, com os filhos, né, irmandade, com os irmãos, com as pessoas, não tem vida, não há abundância de vida na manifestação do reino que é justiça, paz e alegria, para em nome de Jesus, ora ao Senhor, faz uma balancete, reavalie as coisas sem culpa e condenação, mas peça luz, porque você foi destinado a ter uma vida abundante. Quando você tem vida abundante, você reina. Reinar em vida não é um espaço físico, por assim dizer, é ter vida abundante. Se você tem vida abundante, sobeja. Amém? Não importa onde você está, o que você tem, importa que você tem vida abundante. Estar do seu lado é ser contagiado por vida abundante, é se realmente participar ou ser envolto, né? Ser contagiado por vida e não por morte. Amém? Você vê isso na vida de muitos irmãos que vivem essa vida abundante. Estar com eles é prazer, é alegria. Você não tem aquele sentimento de restrição, de desconforto, alguma coisa está errada. É um prazer, você vê o brilho da vida na face desses irmãos. As palavras dele fluem com graça, com verdade. Eles são cheios de Jesus, cheios de vida. Esse é o nosso caminhar. Esse é o nosso comum, esse é o nosso natural, esse sobrenatural que está além do comum, amém? Veja, ser santo é ser separado do comum. O oposto de santidade é ser comum. E você não é comum. A sua santidade é Jesus. Jesus se tornou a nossa santificação. Ou seja, o nosso processo de santificação é Cristo. Quando eu desfruto de vida, então eu estou reinando, amém? A justificação me leva a reinar em vida, a dar a vida, amém? A manifestar essa vida abundante. E o mundo está em morte. A maneira de salvar o mundo é manifestando a vida. Quando há um encontro entre vida e morte, na nova aliança, a vida prevalece. Por isso você é luz neste mundo, você é sal nesta terra, para influenciar, que a vida de Deus que há em ti possa levar as pessoas ao conhecimento desta vida abundante, que seu estilo de vida seja um exemplo de graça e bondade. Não se esforce para ser, apenas desfrute da realidade, amém? Você não tem que alcançar a vida abundante, você tem que desfrutar dela pela fé, amém? À medida que você crê e confessa, eu tenho vida abundante, eu me recuso a viver na escassez, eu me recuso a aceitar a morte, tudo que vem do diabo, eu me recuso em nome de Jesus. Você vai começar a desfrutar mais e mais da vida abundante, amém? Tudo, nos seus relacionamentos, amém? Numa vida prazerosa, de graça e felicidade, em nome de Jesus. Você pode dizer isso, amém? Glórias a Deus, amém? Então Paulo diz, para nós encerrarmos aqui, a fim de que como o pecado reinou pela morte, então o pecado reina pela morte. Então quando você toca na morte, o pecado domina você. Então quando há morte, o pecado reina. Assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, veja, a justiça, né, ela permite que a graça reine. Aleluia, que lindo isso, não? Então declare, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Meus pecados foram todos perdoados, eu estou em paz com Deus. Independentemente do que ocorre, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não deu certo? Eu sou e continuo e sempre serei a justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso significa que Deus não está irado comigo, não significa que Ele deixou de me amar ou me abençoar, porque eu sou a justiça dele em Cristo. Cristo se me tornou a justiça. Aleluia, amém? Louvado seja Deus, eu declaro sobre essa sexta-feira essa justificação para a vida. Amém? Que você viva
abundantemente neste dia. Aleluia. Que você transborde paz, transborde alegria, transborde satisfação, transborde riqueza, transborde alegria do Espírito Santo para com que essas pessoas ao seu redor possam observar a vida que está em você. Não tem a ver com esforço, regra, prática de religião, tem a ver com naturalidade da vida. Amém? Se você crer e confessar, você desfrutará. Em nome de Jesus, seja assim sobre a sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Abraço carinhoso, Sueli, Sérgio, amém, Nassara, Diego, Janduir, amém, Janduir, aleluia, Nívia, amém, louvado seja Deus, amém, obrigado, sim, boa viagem, em nome de Jesus, amém, vou lá para o calor agora, graças a Deus, amém, tchau, tchau, até terça-feira no nome daquele que veio nos dar vida abundante, nada menos do que isso, vida abundante para você, amém, tchau, tchau.